Gostaria de falar com os irmãos a respeito de um assunto que está no meu livro, Temas Essenciais, sobre a lei e a graça. É bastante comum ao crente moderno rotular a lei como sendo do Antigo Testamento e a graça como do Novo Testamento. Esse pensamento revela um entendimento confuso do ensino bíblico acerca da lei e da graça do nosso Deus. A leitura isolada de alguns textos sobre esse assunto tende a levar as pessoas a entender a lei e a graça como duas coisas opostas ou distintas, sem nenhuma relação. O fato, meus amados irmãos, é que devemos levar em consideração o texto do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3:16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Portanto, não podemos desprezar o antigo concerto em detrimento do novo, negando a lei em função da graça, sendo que uma completa a outra e se convergem naturalmente no Velho e Novo Testamento. A lei preparando e se fazendo necessária para entendermos a graça de Deus em sua plenitude, revelada em Jesus Cristo. Segundo o apóstolo Paulo, a lei, ela nos serviu de aio, de tutor, como se fosse um professor para nos conduzir a Cristo. Ele fala isso lá em Gálatas 3:24, versículos, contexto. Nessa função, a lei revelou a vontade do Criador no Antigo Testamento, através do pacto cerimonial, pacto que prescreve os sacrifícios, o dízimo, as festas, os dias sagrados, incluindo o sábado, e todo o simbolismo cerimonial que apontava para Cristo e foi cumprido totalmente com a sua vinda. O pacto civil ou judicial era a legislação dada à sociedade ou Estado israelita com o objetivo de regular a conduta social do povo, não sendo aplicáveis de forma alguma essas normas em nossa sociedade atual. Às vezes as pessoas querem aplicar normas da legislação judaica do Antigo Testamento nos dias de hoje. Elas podem servir de parâmetro, pode servir de exemplo, mas são leis obsoletas que já passaram. Temos outro pacto, que é o pacto moral. E esse pacto, ela é a vontade de Deus expressa para o ser humano, abrangendo seu comportamento e principais deveres que são totalmente aplicáveis em todas as épocas, inclusive desde Adão. Esse pacto moral, ele tem a finalidade de auxiliar o homem a discernir entre o bem e o mal. A lei moral, ela foi aperfeiçoada por Jesus Cristo. Vemos lá em Mateus 5:17-48, em outros textos também, que essa lei moral, ela pode se resumir em amar a Deus e ao próximo. Se com fé e sinceridade conseguirmos cumprir estes dois preceitos em nossos dias, todo o restante dessa lei moral, ela se ajustará com um entendimento bastante natural, bastante compreensível. A graça, irmãos, é o favor imerecido de Deus aos homens, como está descrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9.
No Antigo Testamento, quero dizer aos irmãos, que Deus manifestou a sua graça e misericórdia de forma bastante tácita ao povo de Israel, apesar de toda a rebeldia e pecado desse povo diante de Deus. Ele também disponibilizou sua graça como dádiva aos incrédulos de todos os tempos, a fim de poderem crer no Senhor Jesus. O livro do Tito, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 11, trata desse assunto. A graça de Deus, ela não se separa nas duas alianças, como os homens. Ela se faz presente em todo o Antigo Testamento, auxiliando a lei que era incapaz de justificar e conduzindo todo o processo de redenção à plenitude dos tempos em Cristo Jesus, coroando assim uma nova e mais objetiva e mais eficaz aliança com Deus. O apóstolo Paulo lhe disse que a lei é sombra das coisas futuras. Ela aponta para coisas mais completas e vigorosas e concretas na graça de Deus. Obtivemos em Cristo um entendimento mais ou muito mais abrangente para cumprirmos os mandamentos em todos os seus profundos aspectos, tanto morais como espirituais. Isto só é possível com a ajuda incondicional do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Gálatas 5, 16, 18, Romanos 8, 1 e 2, fala sobre esse poder do Espírito Santo regenerador e transformador na nossa vida. O grande equívoco, irmãos, é querer cumprir pedaços da lei, pedacinhos da lei, partículas da lei na nova aliança. Por alguma conveniência, ou alguma coisa que traga interesse para as pessoas. Quando líderes atuais impõem à igreja preceitos da lei por interesse, muitas das vezes ortodoxo, apenas ortodoxo. Erram e se tornam incoerentes, incompatíveis ao plano de Deus. A lei do Antigo Testamento, ela deveria ser cumprida em sua totalidade, incluindo todos os seus pactos e regras. E isso Jesus, ele já fez por todos nós. Querer cumprir a lei ou partes dela é um erro, é um equívoco, encarado como um perigo, e eu posso dizer a vocês, um grande retrocesso religioso. Terminamos esse vídeo falando da lei e da graça. Espero que tenha sido de muito bom proveito para todos vocês, meus irmãos. Próximo vídeo, eu me comprometo com vocês em falar sobre o conceito do dízimo. Esse assunto que assombra muitos cristãos, muitas pessoas, e traz dúvidas a muita gente e que não consegue, muitas das vezes, entender o conceito, o verdadeiro conceito do dízimo nos dias atuais. E eu estou aqui, hoje, com o meu companheiro que a minha filha me deu, o Snoopy, aqui na estante, fazendo parte desse vídeo, e feliz por ser um canal para transmitir a todos vocês a palavra de Deus e desmistificar certas questões, certos temas que muitas das vezes afetam o povo cristão, o povo de Deus. Se você quiser um estudo em sua casa, um estudo por meio de videoconferência
ou através mesmo do telefone. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o meu telefone. Pode entrar em contato comigo para que nós possamos conversar. Como é o tema desse canal, é sempre vertical, ou seja, sempre horizontal a nossa relação espiritual. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e nós chegamos a um equilíbrio que nós necessitamos de alcançar diante do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.